Dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus pela sua vida. E eu quero dizer que Deus te ama. Amém? Deus te ama. Talvez a nossa noite ela está sendo fria e às vezes é aquela noite chuvosa. E às vezes a nossa vida é exatamente dessa forma. É uma noite muito fria. E se não bastasse isso, às vezes o cobertor é muito curto demais. Às vezes a nossa vida é exatamente desse jeito. É uma noite fria, uma noite de chuva, e você se encontra ali com um cobertor muito curtinho. Parece que quando você cobre a parte de cima, congela a parte de baixo. Quando você cobre os pés, você sente frio na parte de cima e vive naquele incômodo. E pode ser que a sua vida tenha sido assim e está sendo dessa forma. Mas eu quero dizer que, independente disso, Deus continua te amando. Deus te ama. E existe uma certeza, uma convicção muito grande de que, independente da duração da sua noite, sempre chega uma manhã. Amém? E sempre existe uma manhã de sol para as nossas vidas. Eu quero dizer, para você que tem enfrentado uma luta, e talvez luta muito grande na sua vida, que a manhã do Senhor vai chegar na sua casa. A manhã de sol produzida pelo Senhor vai ser uma realidade para a sua vida. A Bíblia nos diz no livro Cântico dos Cânticos, um texto tão lindo, diz assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou. Quer dizer que o inverno passou na sua vida. Acabaram-se as chuvas e já se foram. E aparecem flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Amém? E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. E a figueira produz os primeiros frutos. E as vinhas florescem e espalham o seu perfume. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Esse é o clamor de Deus para com a nossa vida. Às vezes nós achamos que a nossa vida cristã, que o que agrada a Deus é o nosso esforço de provarmos a Deus o quanto nós o amamos. E isso é importante. Mas o esforço da nossa vida cristã tem que ser justamente compreender que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama, independente do inverno que a gente tem vivido, do deserto que a gente tem passado. O Senhor nos ama e sempre tem algo preparado para as nossas vidas. E esse algo é bom, mesmo que o momento da nossa vida não seja tão bom. O Senhor nos ensina até mesmo neste momento. Mas eu quero dizer que esse inverno, ele já está passando, ele já passou na sua vida. Essa noite escura, essa noite triste, essa noite de chuva, e talvez você se encontre com esse cobertor curtinho aí. Essa fase na sua vida já passou. E eu quero dizer que uma manhã cheia de sol já está reluzindo aí na janela da sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse sentido. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Às vezes, ó Pai, dentro da nossa rotina religiosa, eclesiástica, nós nos esquecemos, Senhor, exatamente disso, que o Senhor nos ama. Isso parece ser algo tão óbvio, tão simples, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos, ó Pai, diante das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Muitas vezes nos esquecemos que o Seu amor sobre nós, ó Pai, Ele não tem variação, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, diante do deserto que nós enfrentamos na nossa vida, nós paramos de acreditar que o Seu amor para conosco é um amor sem medida. Que nessa manhã o Senhor reaviva nos nossos corações, ó Pai, justamente essa palavra. Que a chuva passa, que a noite passa, que o deserto passa. E que o Senhor tem preparado para as nossas vidas uma primavera, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, nós podemos já enxergar as flores nascendo, ó Pai. E lançando o seu perfume no vento, ó Pai.
Pela fé nós alcançamos, nós enxergamos, nós podemos sentir, ó Pai, que a nossa vida sempre tem, ó Pai, no Senhor, novas possibilidades. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, ó Pai, de sabermos que independente da nossa dor e da nossa luta, o Senhor nos ama, e esse amor é incondicional. Nós cremos, ó Pai, nesta palavra, e é por essa palavra que nós vivemos. Amém. Livro de Atos, capítulo de número 20. Eu quero ler com os irmãos nesta manhã, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos, em algumas versões diz lâmpadas. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que nós acabamos de ler. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender um pouco além do texto, ó Pai. Nós, ao lermos esse trecho deste livro de Atos, nós já compreendemos e nós já aprendemos muitas coisas. Mas sabemos que o Senhor tem algo especial preparado, por isso nós repetimos essa oração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor direcione a nossa vida e o nosso coração para aquilo que o Senhor já tem preparado como propósito, como objetivo para as nossas vidas nesta manhã. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A síndrome de Eutico é o tema desta mensagem. Você que anota, anote a síndrome de Eutico. E você que não tem o costume de anotar, por favor, adquira este costume. É muito bom anotar, porque anotando a gente grava de uma forma melhor a palavra. Muito bem, esse texto é um texto que apenas ao ler a gente já compreende muito, a gente já aprende muito, somente com a leitura do texto. É um texto de fácil interpretação. Era um dia de domingo, o primeiro dia da semana, um dia de domingo, e a igreja estava reunida, como nós estamos reunidos hoje aqui, no primeiro dia da semana, num domingo. A igreja também estava reunida neste momento em que aconteceu este fato. E a igreja reunida naquele lugar era uma igreja, e nós percebemos as características dessa igreja ao ler o livro de Atos. Era uma igreja muito viva, era uma igreja que via os sinais e os milagres do Senhor, assim como a nossa igreja. Muito bem, assim como a nossa igreja. Num dia de domingo, uma igreja viva, uma igreja que via sinais e milagres do Senhor Jesus Cristo, não sinais e milagres produzidos apenas pelos apóstolos, mas pela igreja como um todo. Os sinais sempre vai seguir aqueles que creem. E nessa igreja estava pregando nada menos, nada mais do que o apóstolo
Paulo, o apóstolo Paulo, qual nós assistimos o filme alguns dias atrás. Paulo, ele estava pregando nessa igreja. Então, era o primeiro dia da semana, era um domingo, e o domingo é sempre uma palavra doutrinária, uma palavra de direção para a igreja, e naquele momento era a mesma coisa, uma igreja viva ali, reunida, e quem estava pregando ali era o apóstolo Paulo. E Paulo no dia seguinte ia embora, e eu creio ali que a palavra estava fluindo, né? Porque Paulo começou a pregar, e aí ele estende um pouquinho a palavra, ele vai até meia-noite. Fique tranquilo que eu não vou até meia-noite, quem sabe até meio-dia. Nenhum amém? Nenhum amém? Eu não vou meia-noite, mas quem sabe até meio-dia, né? Paulo, ele foi até meia-noite, né? E ali o ambiente não era um ambiente ruim, né? Porque Lucas, ele é muito detalhista, ele deixa claro que naquele lugar existiam lâmpadas, ou seja, né, lamparinas, instaladas naquele lugar, candeias, para iluminar aquele ambiente. Então, Paulo não estava pregando até meia-noite ali, num ambiente despreparado. Era um ambiente organizado e preparado. Por isso, Paulo, diante ali da ministração da palavra, as coisas estavam fluindo, ele carregou, levou a palavra, se estendeu até meia-noite. E o texto nos diz que existia ali um jovem chamado Eutico. E o Eutico, ele estava sentado na janela. Ele estava sentado em uma janela. E a Bíblia nos diz que ele era um jovem, né? Ele era jovem e nós não sabemos o motivo pelo qual ele estava naquele lugar. Talvez ele estava ali porque ele foi convidado por algum parente. Talvez você esteja aqui nesta manhã porque alguém, algum parente que te ama, te convidou aqui a estar presente no culto. Talvez ele estava ali no meio daquele povo apenas por estar. Ou talvez ele estivesse naquela reunião, naquela igreja, naquele culto de domingo, porque ele cria na palavra. Ele acreditava na palavra. Talvez ele estivesse ali porque ele recebeu o convite de uma pessoa, talvez estava passando na rua. Isso acontece muito, graças a Deus, né? O crente passa na rua, convida o outro, né? Muitas pessoas foram ganhas para o Senhor Jesus nessa igreja exatamente dessa forma. Eu estava vindo para a igreja, está fazendo, estou indo para a igreja, quer ir, vamos embora, né? Então a pessoa vem, né, tem uma experiência com Deus. Nós não sabemos muito o motivo pelo qual, né, um motivo claro pelo qual ele estava lá na igreja, mas ele estava na igreja. E ele estava sentado na janela. O texto diz que ele estava sentado na janela. Sentar numa janela não é algo muito natural, não é algo comum. Concorda comigo ou não? Não é legal, né? Ainda mais, né, quando você tem a necessidade de prestar atenção em algo. Quem senta na janela tem duas visões, sim ou não? Enxerga as coisas que estão do lado de dentro, mas também é facilmente distraído pelas coisas que estão do lado de fora, né? Então estava ali o tal do Eutico, né, nesse culto de domingo, numa igreja avivada, o apóstolo Paulo pregando, fluindo ali a mensagem, né? Acendam as lâmpadas aí, porque, né, o negócio aqui está pegando, Deus está falando, e o Eutico que estava naquele lugar, não sabemos o motivo, quem tinha convidado, porque ele foi ali e tal, mas ele estava naquele lugar, sentado numa janela, onde ele tinha visão para o culto, mas também tinha a distração provocada pelas coisas do lado de fora. E a Bíblia nos conta, o texto nos conta, que ele cochilou. Cochilou. Se tem alguém, não vai beliscar o irmão que está cochilando aí do seu lado, não. Às vezes você não sabe a história do irmão, né? A gente fala assim, acorda o irmão que está do seu lado aí, a pessoa acorda no beliscão, né? E às vezes o irmão trabalha a noite inteira,
né? A gente não sabe, né? Às vezes é isso, quase nunca, mas às vezes é, quase nunca. E aí ele cochilou, e a janela era alta, era no 3º andar, né? Era uma construção grande, e cochilou, e ele caiu daquele lugar, e ele caiu. Quando tentaram levantar ele, perceberam que ele estava morto. E aí Paulo, vendo aquela situação, ele desce. Provavelmente Paulo estava pregando no nível mais superior. Paulo desce, Paulo se inclina e abraça aquele jovem. E talvez Paulo não precisasse fazer isso, né? Uma vez que o tal do Eutico estava na janela, talvez não estivesse muito interessado na pregação, mas Paulo, né, assim como todo homem, toda mulher de Deus, é misericordioso. Amém? Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, da mesma forma, nós também agimos de graça e com misericórdia. Paulo, então, ele interrompe a ministração, né? A ministração que estava fluindo, porque ele tinha se estendido até meia-noite, e depois o texto nos conta que ele continuou pregando até de manhã. Olha que pregação poderosa ali, né? Então ele interrompe ali a pregação. Ele poderia ter mandado outra pessoa, né? Atenda ali o Eutico, coitadinho, caiu lá, quebrou a cabeça, né? Está ali, né? Ora por ele. Não, mas Paulo faz questão. Ele interrompe a ministração, ele desce, ele se inclina, ele abraça aquele rapaz, né? Ele demonstra interesse por aquele fato, mesmo que ele não tivesse por obrigação moral de interromper a pregação, descer, abraçar aquele jovem. Mas ele não faz dessa forma, ele faz da mesma forma que Jesus faria. Ele não diz assim, mas também, eu espero que a minha voz permita que eu chegue até o final da ministração, vai intercedendo aí, amém? Então, Paulo não diz assim, mas também, né? Mas também, né? Mas também onde ele estava, né? Mas também não estava muito interessado. Não, Paulo, ele vai, se inclina, ele abraça. O texto não diz, mas provavelmente ele deve ter feito ali uma oração por aquele rapaz, e a Bíblia nos conta que ele volta a viver, né? Então aí o Eutico, ele volta a viver ali, toma vida novamente, e Paulo sobe, parte o pão, né, reparte ali o vinho e tudo mais e tal, e Paulo continua pregando. E pela manhã, Paulo vai embora, e o Eutico fica ali, vivinho, né, e todos muito admirados e consolados diante daquilo que aconteceu. Muito bem, essa é a história. Diante dessa história, nós conseguimos tirar alguns ensinamentos que são muito pertinentes para a nossa vida. O primeiro é justamente uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você, né? Por que você veio à igreja? Por que você está aqui na igreja? E é muito importante que a gente responda esta pergunta. Porque quando eu estou dizendo assim, por que você está na igreja? Eu estou lhe perguntando qual é a motivação que te trouxe aqui na igreja. Talvez você tenha vindo à igreja porque você aprendeu o caminho. Eu sei o caminho, a igreja aqui é perto da minha casa, né? E eu sei que eu preciso ter uma religião, eu sei que eu preciso ter aqui na minha semana, pelo menos, né, um contato, né, religioso, ir numa programação religiosa. Qual é a motivação? Por que você está aqui na igreja? Pastor, eu estou na igreja porque eu me simpatizo com a igreja. O povo aí é um povo bacana, e é verdade, não é? Olha como é bacana essa pessoa estar do seu lado aí, sorridente, né? Cheio de dente na boca, né? Bonito. Eu simpatizo, né? Aqui nessa igreja tem acampamento, eu gosto de acampamento. Aqui na igreja tem macrofesta. Eu gosto de macrofesta, né? Tem arraiá. Né, tem arraiá, todo ano tem arraiá aqui na igreja, eu gosto disso. A gente vai ser, porque eu estou na igreja, porque o povo é um povo bacana, porque eu me simpatizo com a igreja. Cada um tem o seu motivo. Eu estou na igreja porque eu quero ter
para a minha vida, para a minha família, os benefícios que existem para a vida de um cristão. E são muitas as promessas de Deus para a vida de uma família, para a vida de um cristão, amém? E às vezes você está aqui por causa disso, por quê? Porque eu quero esse benefício para a minha família. Diversos são os motivos que pode ter trazido você aqui. Talvez você está aqui porque em algum momento da sua vida, você teve uma experiência com Deus. Teve uma experiência. Talvez em algum outro culto, em alguma outra atividade da igreja, ou até mesmo lá na sua casa de uma forma particular, Deus falou contigo, você teve uma experiência, e é essa experiência que te motiva a estar aqui na igreja. Os motivos são os mais diversos, e todos eles são motivos bons, não tem problema de ser esses motivos. Mas é importante que a gente saiba que a igreja é o nosso lugar. Amém? A igreja é o nosso lugar. E eu tenho visto muitos irmãos que estão se achegando à igreja agora, estão vindo através da Casa de Paz, que estão repetindo exatamente essa frase. Pastor, aqui é o meu lugar. Pastor, eu encontrei o meu lugar. Aqui é a minha casa. Essa aqui é a minha igreja, né? Olhando a Avelina aqui, né, que está tão bonito hoje aí, já veio na estica, né? Conversava com a Avelina, ouvindo o testemunho dele, né, que frequentava uma outra denominação, e ele dava esse testemunho. Quando eu cheguei aqui na Cristo Salvo, eu encontrei o meu lugar. Né? Eu falei para minha esposa, falei para a Estela, aqui é o meu lugar. Eu tenho essa convicção, e nós temos visto isso nas pessoas que estão chegando. Pastor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei a minha família. Se você tiver que responder esta pergunta, por que você está na igreja? Que essa seja a sua resposta também, porque aqui é o meu lugar. Parece ser simples, mas isso muda muita coisa na nossa vida. Porque se aqui é o seu lugar, independente se seu parente está aqui ou não, você vai estar no seu lugar. Concorda comigo? Independente se alguém te convidar ou não, você vai estar aqui. Concorda comigo ou não? Se Deus te abençoar da forma que a gente acha ou que a gente quer ou não, você vai estar aqui. Por quê? Porque aqui é o seu lugar. Amém? Isso muda tudo. Então a primeira lição que nós aprendemos a respeito disso é justamente de termos uma motivação correta para podermos estar na igreja. Porque quando nós temos essa motivação correta, quando nós nos encontramos em Deus através da igreja, do povo reunido, isso gera em nós uma motivação que vai além de tudo isso que eu falei aqui. Aqui é o nosso lugar. Por que nós estamos nessa igreja? Porque Deus nos colocou aqui. Aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa casa e aqui é a nossa família, amém? O Eutico, ele estava ali, talvez ele tivesse alguma dessas motivações, talvez ele tivesse ido ali para o culto, porque alguém chamou, talvez a mãe dele pode ter falado assim, ele era jovem, né? Menino, tem que ir no culto, Paulo vai pregar. E o menino fala assim, tá bom, eu tenho que ir, né? Paulo fala muito, né? E falou mesmo, aquele dia Paulo extrapolou, né? Falou demais, mas tem que ir, tá bom. Então eu fui por essa motivação. Talvez o eu estivesse ali porque, quem sabe um dia ele tivesse tido uma experiência espiritual e ele quisesse ter novamente essa experiência. Ele estava interessado, talvez, quem sabe? Mas seria muito diferente na vida dele se ele tivesse esse convencimento, se ele tivesse essa motivação. Não, aqui no meio do povo, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Essa palavra não é a palavra do apóstolo Paulo, mas é a palavra de Deus para a minha vida. E isso é o que faz a diferença na vida de um cristão. Amém? É isso que faz a diferença na vida de uma pessoa que quer buscar a Deus e o faz diante da motivação correta. Ponto 2. Não culpe a igreja pelo seu estado ou pela sua situação. Porque às vezes nós
temos essa triste mania, ou esse triste hábito de culpar a igreja. Nós jogamos para a igreja, muitas vezes, as responsabilidades que são nossas. Por isso tem muitas pessoas que mudam de igreja e vai mudando de igreja em igreja. Meu irmão, se você é uma pessoa desse tipo, isso já acabou na sua vida, porque você encontrou o seu lugar. Amém? Vou falar de novo. Se a sua situação é essa, né, você vive de igreja a igreja, isso não é bom, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que congregar. Né? Congregar é estar junto com a congregação, isso é o sentido de dar continuidade. Se é o seu caso, de viver de congregação em congregação, e não congregando, não participando, e fazendo diferença em lugar nenhum, esse tempo acabou para a sua vida, porque você encontrou o seu lugar. Amém? Então não culpe a igreja por causa disso, porque a igreja que o Eutico estava frequentando, era uma igreja, gente, top de linha. E eu já disse, para começar, quem estava pregando não era o Eduardo, nem era o Braz, nem era o pastor Vilela, nem era o Luciano. Quem estava pregando nessa igreja era o tal do Paulo. Era o apóstolo Paulo que estava pregando. Quer frequentar uma igreja, Guiberto, como essa? O apóstolo Paulo pregando. E a pregação fluindo, a igreja ali toda motivada, vendo sinais, vendo milagres. Você quer fazer parte de uma igreja dessa ou não quer? O ambiente ali também era um ambiente preparado. O Lucas deixa claro, existia lâmpadas naquele lugar, candeias ali acesas, iluminando, preparando o ambiente. Era um ambiente bacana, era um ambiente bom para estar ali. Então não é a igreja, porque mesmo diante desse cenário, o Eutico caiu da janela e quebrou a cabeça. Mesmo diante desse cenário, e às vezes nós temos o pensamento errado de dizer assim, é a igreja, né, a igreja, né, aqui, né, o jeito que a igreja é conduzida, é a direção, que eu não concordo muito na igreja e tudo mais, e não é a igreja, não é a igreja. O que precisa ser resolvido é algo dentro de nós. Quer uma igreja melhor para se frequentar do que essa igreja? Quer uma pregação melhor para se ouvir do que a pregação do apóstolo Paulo? Está aí uma igreja que é a igreja perfeita, e mesmo assim tinha gente caindo da janela. Então o problema, ele está dentro de nós, e nós precisamos assumir justamente essa responsabilidade diante de Deus. Porque quem assume essa responsabilidade de tratar as suas mazelas, como o pastor Braz já pregou aqui, né? As feridas que têm que ser tratadas, quem assume essa responsabilidade encontra o seu lugar. E isso é muito aquém de um pastor, isso é muito além de uma liderança da igreja, isso é algo nosso, é uma disposição que vem dentro do nosso coração. Encontrar esse lugar envolve muito mais transformação da nossa mente e do nosso coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13. Quando nós procurarmos Deus de todo o nosso coração. Uma pessoa, quando se converte, ela está exatamente nesse gás, nessa pegada, ou seja, ela está ali de todo o seu coração buscando a Deus. E quem busca a Deus de todo o seu coração, não tem espaço para mais nada na sua vida. Não é assim que funciona? Quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, enchemos o nosso coração e procuramos Deus com todas as nossas forças, nosso coração é cheio da presença de Deus. E quando nosso coração é cheio da presença de Deus, meu irmão, não sobra espaço para mais nada. O tempo passa, o tempo voa, e com isso nós vamos nos esquecendo disso, nós vamos deixando espaços no nosso coração, espaço na nossa vida,
E ao deixarmos espaço no nosso coração, na nossa vida, o que acontece? Esse espaço sempre vai ser ocupado por alguma coisa. E aí é ocupado, às vezes, por coisas que não faz bem para a gente dentro da igreja. A palavra já não foi tão boa. O meu líder já não é tão bom. Essa igreja já não é tão boa assim. Eu estou pensando muito bem se esse é o meu lugar ou não. Talvez agora meu lugar seja em outro. E não é espaço no coração. E quem permite que esses espaços sejam abertos, com certeza, gente, não vai ter nunca um lugar. Nunca vai ter um lugar. Vai ter todos e ao mesmo tempo não vai ter nada na sua vida. E isso é um motivo de muita tristeza. Quando procurarmos, quando buscarmos ao Senhor, Ele encherá os espaços do nosso coração. Amém? O quanto você acredita que Deus te ama? Quanto você acredita que Deus te ama? Porque ter essa convicção na nossa vida, ter essa convicção na sua vida, é permitir que o Senhor encha esses espaços vazios que existem dentro da nossa vida. Terceiro, a janela é o lugar do morno, é o lugar do mais ou menos. Para usar uma expressão que eu sempre uso, é um lugar água de salsicha. Quem está na janela é esse lugar. É o lugar mais ou menos. Estar na janela é algo muito perigoso. Eu costumo dizer que você pode até tomar a decisão de andar equilibrado no fio da navalha. Você pode até tomar essa decisão. Mas eu estou dizendo, é muito arriscado. Uma hora ou outra você pode cair dali. Viver na janela é complicadíssimo, porque a janela sempre vai lhe dar duas visões. Uma hora você olha para Paulo pregando para a igreja avivada, mas ao mesmo tempo você é distraído por aquilo que você vê lá fora. Então não é um lugar bom para estar, porque neste lugar nós sempre teremos duas visões, e a Bíblia já nos alerta a respeito de termos dentro de nós duas verdades, ou dois valores, ou dois senhores. Então, ou você é, ou você não é. E já é a palavra, né, de João, lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia. Olha, você não é quente, você não está aqui do lado de dentro, aqui sentado, ouvindo a palavra, mas você também não é frio, você não está lá do lado de fora. Você se encanta por qualquer coisa. E tem gente que se encanta por qualquer coisa. Está aqui na igreja e enxerga, e vê, vem, participa do culto. E é até abençoado. E até crê na palavra. Mas é facilmente encantado. E eu uso essa palavra mesmo, encantado. Tem gente que é encantado pelo mundo, encantado pelos prazeres que existem no mundo. Mas graças a Deus que você não é assim. Amém? Nós não podemos ser dessa forma. Esse jeito não é o jeito que Deus quer que a gente seja. Estar no culto não significa ter interesse pelo culto. E nós nos esforçamos muito para fazer com que o culto seja compreendido. Nós nos esforçamos muito. Eu preparei essa palavra e hoje, de madrugada, eu acordei para fazer um adendo na palavra. Acordei e falei, eu preciso incluir isso aqui, creio que o Espírito Santo direcionando. Nós nos esforçamos para que a palavra seja compreendida. Nós nos esforçamos para que esse ambiente, dentro da nossa realidade, seja o melhor ambiente possível. Nós nos esforçamos para isso. Mas eu quero dizer que estar somente no culto não significa que você tem interesse
Por mais que o ambiente seja propício, por mais que a palavra seja clara, às vezes você senta na cadeira e não tem interesse. Da mesma forma que o tal do Eudes que estava ali. Ah, pastor, mas Paulo estendeu a palavra até meia-noite. Ah, para um crente, meu irmão, isso seria o maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. Lógico que nós temos respeito, hoje nós vivemos o mundo contemporâneo que a gente vive, é diferente. Nós não gostamos de ultrapassar aqui os limites da ministração, do culto, tudo mais, tal. Mas, gente, se o apóstolo Paulo estivesse pregando, eu estaria ali no pé, estaria colado ali para poder ouvir. Estar no culto não é necessariamente ter interesse pelo culto. Inclusive, um tempo atrás, nós percebemos isso nos nossos adolescentes. E chegamos a uma conclusão de que talvez a palavra fosse uma palavra que não fosse muito bem compreendida pelos adolescentes. Então nós, no domingo à noite, ministramos uma palavra separado para os adolescentes. Coisa que provavelmente nós já estamos revendo para o ano que vem. Com certeza o ano que vem nós já teremos um culto especial para adolescentes. Amém? Eu imaginava que ia ter mais, mas os adolescentes geralmente vêm à noite, né? Vou deixar mais para a noite isso. Já um culto separado. Por quê? Porque eu vejo que a palavra, ela pode ser compreendida, talvez o único grupo que a gente vai segregar aqui, separar das reuniões de domingo, seja as crianças mesmo. Mas os demais têm capacidade. Por quê? Porque nós estamos procurando fazer com que a palavra não seja somente uma palavra agradável, mas que seja uma palavra compreendida. E estar no culto não é necessariamente ter interesse no culto, porque tem gente que vem no culto, por quê? Porque não tinha nada para fazer. Porque se não estiver no culto, vão ligar para mim e vão perguntar, onde você estava? E aí você tem essa motivação para poder estar no culto, mas isso não quer dizer que você tem interesse, né? Atentos a Deus, mas também atentos ao mundo. E tem gente que é exatamente desse jeito. É até atento a Deus. Se você perguntar o que foi ministrado domingo passado, a pessoa até sabe responder, né, e falar a respeito do que foi ministrado. Mas também é atento demais para o mundo. Tem gente que tem tanta atenção às coisas do mundo que não perde uma notícia, para não dizer uma fofoca. E tem gente muito atenta, sabe de tudo que acontece. De tudo que acontece no Facebook, de tudo que acontece nas redes sociais. Tem todo mundo importante aí adicionado nas suas redes sociais, sabe o que acontece na vida da pessoa, que nunca viu pessoalmente, e sabe muito poucas vezes da vida de uma pessoa que está ao seu lado, é da sua convivência, e tanto precisa da sua ajuda. Atentos a Deus é importante, mas tome cuidado, porque muitas pessoas estão atentas ao mundo também. Estão sentadas na janela, olha aqui para a igreja, é muito bom, mas sai da igreja e já volta a atenção para o mundo. E as coisas do mundo vai dominando e vai sobrando espaço dentro dele. E aí o que acontece? A igreja não é mais interessante, Deus não é mais o suficiente, e o mundo também não é mais o suficiente, o mundo não é interessante, fica no meio termo. E ao ficar no meio termo é categorizado como uma pessoa morna, e o morno, nós já sabemos o que acontece com eles. Pessoas que não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia. Crente, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Nós temos aqui um plano de leitura da Bíblia suave, tranquilo. Se você estiver acompanhando, provavelmente meados aí do final do ano, você já leu a Bíblia, vai ler a Bíblia uma vez no ano, a Bíblia inteira. Basicamente 2 anos nosso plano de leitura, estamos acompanhados. Todos os dias aqui pela manhã, nós fazemos uma breve explanação dos capítulos que estão sendo lidos. Poucas pessoas acompanham. Poderia ser mais. Poucas pessoas oram. Eu fico feliz quando eu vejo às vezes um irmão diferente aqui, aparece na oração. E aí, pastor, estou de férias. A pessoa está de férias e vem na oração, gente. Isso é bom demais. A pessoa tem o desejo, olha, pastor, eu não venho porque eu trabalho, mas olha, eu estou nas minhas férias, eu vou vir na oração. E vem na oração, e tem gente que deixa para lá.
Já entenderam? Não tem oração, leitura da Bíblia, é crente, mas não tem esse desejo, mas também não consegue estar no mundo. Ah, pastor, esse negócio de bebida, de cigarro, de balada aí do mundo, não é nem lá e não é nem cá. É a igreja de Laodiceia. Não sabemos o que é. É uma indefinição. E isso é muito ruim. Porque é preferível, às vezes, a pessoa bater no peito e falar: Senhor, eu sei que a minha vida está toda desregrada, tudo complicado aqui, destruída. Eu preciso da sua graça, da sua misericórdia. Do que viver na ilusão de que a janela é um lugar confortável. Porque às vezes é confortável demais. Confortável que às vezes você até cai dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que devemos fazer diante disso é o quarto ponto. O que devemos fazer se você corre esse risco, se você é uma pessoa que nesta manhã, humildemente, reconhece que você é uma pessoa exatamente desse jeito, atenta com as coisas de Deus, mas também muito atento com o mundo, se você reconhece que existe dentro de você um desinteresse pelas coisas de Deus, eu te dou algumas recomendações. A primeira é: afasta do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 22, diz exatamente isso. Quer sair da janela? Afasta-se do mal. Nós vivemos nos arriscando demais. Às vezes não há necessidade de você ficar na janela, meu irmão. Fica sentado na cadeirinha, tranquilo. Porque se você cochilar aí, o máximo que pode fazer é você criar um galinho na cabeça e cair no chão. Não precisa subir na janela. Arrisca demais. E ao arriscar demais, acaba perdendo a sua vida. Perdendo a sua vida com Deus. Perto demais do perigo. E eu não estou falando só para jovens, porque quando a gente fala perto demais do perigo, quem se arrisca, a gente pensa que é só jovem. Gente grande se arriscando demais. Ah, pastor, eu posso ter o número daquela mulher no meu telefone, não tem problema nenhum, eu seguro, eu sei o que é. O contrário também é verdade. Não, pode ficar tranquilo, eu estou conversando, mas eu sei o meu limite, e o ser humano não sabe o seu limite. Não sabe. Todo ser humano tem necessidades infindáveis na sua vida. Ainda mais quando somos dominados pela nossa alma, pela nossa carne, pelo nosso corpo. Afasta-se do mal. Quer sair da janela? Afasta-se do mal. E a Bíblia, gente, ela é tão rígida com isso, tão direta com isso, que ela fala a respeito do olho. Ela fala assim: se seu olho aí, está fazendo você desviar da presença de Deus, arranca ele. Arranca esse olho. Joga fora. Se é o que? É a perna, é o braço, arranca. Fica aí, perneta. Arranca. Porque é preferível você, dessa forma, alcançar o objetivo que todo ser humano precisa alcançar, que é o reino de Deus. Pensa nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo número 3, versículo 2. Pensa nas coisas que são do alto. Quer sair dessa janela, quer sair desse perigo? Comece a pensar nas coisas que são do alto. Volte a sua mente para as coisas que são de Deus. Ah, pastor, mas não tenho tempo. Você não tem tempo justamente porque você não toma uma decisão na vida. Nós, no dia 23 do mês que vem, no domingo, nós vamos iniciar as células de aliança. Dia 23. Daqui a um mês, praticamente. Menos de um mês. Nós vamos fazer uma reunião de líderes, nós vamos dar instrução, vamos dar as instruções através do discipulado, vamos fazer um negócio bonito mesmo, e vamos conquistar muitas pessoas. Amém? Isso nós cremos. Mas decisão, pensar se envolver com as coisas que são do alto. 1 hora na semana,
Que sejam 2 horas, meia hora para ir, meia hora para voltar, e 1 hora para você ministrar uma célula de aliança, para falar do amor de Deus para uma pessoa. Ao falar do amor de Deus para uma pessoa, nós também somos cheios deste amor. Ao ministrarmos a palavra para uma pessoa, aquela palavra, ela também é reforçada dentro da nossa vida. Tenha prazer na lei do Senhor. Medita nessa lei de dia e de noite, Salmo 1, versículo 2. Prazer nas coisas de Deus. Às vezes as pessoas reclamam. Mas não pode, mas que não pode, que não pode, que não pode, que não pode. E às vezes nós deixamos de compreender o Evangelho de Deus por termos esses pensamentos. A Bíblia é muito mais do que um livro de pode ou não pode. É um livro que faz-nos compreender o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. E quando a gente compreende que Deus nos ama, gente, diante das situações de erro, isso pode acontecer com qualquer um, isso nos constrange, de saber que Deus nos ama incondicionalmente, independente daquilo que nós somos ou fazemos. Prazer na lei do Senhor. Encha-se do Espírito Santo e saiba também que aquele que é amigo do mundo sempre vai ser inimigo de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Pastor, mas não posso ter relacionamento com as pessoas que não são da igreja. Não, você deve ter, mas tome muito cuidado com os seus laços de amizade. Tome cuidado nas profundidades do seu relacionamento, porque pode ser que você esteja se assentando na janela. Mas aí você diz assim: pastor, não é o meu caso, eu estou firmão na igreja. Estou firmão, minha casa de paz arrebentou, os meus discípulos estão aqui, tudo aqui embaixo, aqui, ouvindo a palavra, estão aprendendo aqui e tudo mais, está legal. E eu já estou pensando lá na célula de aliança, mas vai arrebentar, talvez seja o seu caso. Glórias a Deus por isso, mas saiba que você também tem a responsabilidade de assumir a mesma postura de Paulo. Amém? Tem muitos Paulos aqui nesta manhã, cada um aqui, que se reconhece dessa forma. Eu volto a dizer, talvez você se reconheça como uma pessoa que está vivendo a síndrome do eutico. Olha, pastor, realmente eu estou aqui, venho na igreja, mas estou sem interesse, estou desinteressado. Eu venho na igreja porque eu estou me sentindo muito obrigado a vir à igreja. Eu estou aqui, eu olho, ouço a palavra, mas todo mundo... Você se reconhece se você se reconhece desse jeito, Deus vai tratar da sua vida. Amém? Porque a pior coisa é quando nós estamos arrebentado, a gente não consegue compreender ou viver nada do Evangelho e a gente ainda quer ensinar outro. Isso é muito arriscado, muito arriscado. Conversava com um jovem esses dias e eu explicava isso para ele. Não, mas pastor, Deus fala comigo. Eu falo assim: meu filho, como que Deus fala com você se num dia você está na igreja, no outro dia você está nas drogas? Como que esse negócio de Deus fala com você? Deus me dá autoridade para orar por pessoas. Como você pode orar por pessoas? Se no domingo você ora e na segunda você está nas drogas novamente, que engano que é esse? Como que funciona isso? Você liga uma chave, você coloca agora crente, agora mundo. Como que funciona esse negócio? Não é assim. Se você se reconhece como uma pessoa que sofre dessa mesma síndrome, peça pela sua vida. Fala assim: Senhor, eu quero ser curado dessa área. Eu preciso melhorar, e ao melhorar, nós recebemos algo que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Por isso, nós cuidamos muito das pessoas que servem dentro da igreja. Quem serve dentro da igreja tem que ser exemplo. Sabe o que quer dizer? Tem que ter coisas para dar para as pessoas, para servir as pessoas. Então, se você está doente, meu irmão, é assim: primeiramente, vamos tratar de você. Vamos acertar as coisas que estão na sua vida, porque você tem jeito sim, amém? Você tem jeito. Pastor, mas eu morri. Talvez caiu da janela e morreu, mas tem Paulos aqui nessa manhã, amém? Tem Paulos aqui, o Senhor Jesus está presente aqui. Se é o seu caso, você vai ressuscitar nessa manhã no nome do Senhor.
Isso eu creio. Agora, não, pastor, estou legal, compreendo essa palavra. Olha, isso já não é a realidade da minha vida. Eu não sofro dessa síndrome. Então, assume a postura de Paulo, de misericórdia e de compaixão. Assumir o fardo uns dos outros. A igreja que compartilha o fardo. Compartilhar o fardo com o irmão. Sabe o que isso quer dizer? Quando você vê o irmão numa situação complicada, você senta com ele e fala assim, fala comigo aqui, pode abrir o coração comigo aqui. Por quê? Porque agora esse problema não é seu, não. Esse problema é nosso. Nós vamos junto caminhar na solução disso. Reparta comigo. Isso é ser igreja. Reparta comigo. Porque às vezes nós estamos bom. Eu estou bom na igreja já, olha, já recebi aumento de salário, casa, carro, a minha família está tudo muito bom. Então, glórias a Deus, vamos compartilhar com os irmãos. Vamos assumir a postura de Paulo, porque ainda existe muito trabalho para poder fazer. Amém? Existe muito trabalho para poder fazer. E eu encerro essa ministração dizendo algo que eu já disse aqui. Em Jesus sempre vai existir novas possibilidades. Amém? Mesmo que a sua situação seja uma situação de morte. Ah, pastor, você não está entendendo, eu já morri. Então você vai ressuscitar no nome do Senhor Jesus. O Eutico teve a sua segunda chance. Eu creio que ele nunca mais se assentou na janela. Eu creio. Nunca mais ficou sentadinho na janela. Eu espero que ele tenha, e quero crer que ele tenha aprendido com aquilo. Nós também podemos aprender com as nossas falhas e com os nossos erros, e saber que Deus sempre gera em nós novas possibilidades. Se você cochilou na vida, ou se você andou cochilando, é o momento de acordar, amém? É o momento de acordar. É o momento de acordar, fazer aquilo que é preciso fazer. Resolver aquilo que é preciso resolver. Porque nós temos muitas coisas para resolver na nossa vida, não temos? Temos muito para poder fazer. Na nossa vida e na vida do irmão. Então não é um momento de cochilar. Não é um momento de ficar aí sonolento, vivendo em lugares perigosos. É o momento de acordar para Deus e fazer aquilo que tem que ser feito. Se você está vivendo perigosamente, fuja da aparência do mal. E se você já caiu dessa janela, com certeza, algum Paulo vai colocar a mão sobre a sua cabeça e vai te ressuscitar no nome de Jesus. Porque isso é a igreja. Nós nos alegramos com os que se alegram e também aprendemos a chorar com os que choram. A dor de um é a dor de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Isso é ser igreja. O quanto, ao longo da sua caminhada cristã, você tem compreendido que esse é o amor de Deus para com a sua vida. Porque quando nós compreendemos que Deus nos ama, infinitamente mais do que nós imaginamos, o nosso pensamento é mudado, a nossa vida é transformada. Nós passamos a ter não somente interesse pelas coisas de Deus, nós começamos a vivê-las de forma intensa, e isso é algo que vem dentro de nós. E é isso que nós precisamos ter, o Evangelho gravado dentro de nós. Não o Evangelho externalizado somente naquilo que a gente fala, e às vezes fala por repetir coisas, mas o Evangelho gravado dentro de nós. O interesse por ouvir a palavra de Deus, independente se a palavra é estendida ou não. Independente se a nossa compreensão ela é 100%, 80%, 50%. Mas aquilo que nós compreendemos do Evangelho, nós temos que acordar para essa compreensão. E viver de acordo com aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida. Síndrome do tal do Eutico é algo que não pode ter na nossa igreja. Nós não podemos ficar nesses lugares perigosos, achando que nós fazemos parte da igreja. Não podemos de forma alguma. Nós temos que estar numa posição na qual nós temos segurança para ouvir o Evangelho, compreender e compartilhar. Porque essa
é a nossa missão. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, por favor.